sejam bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. E hoje aqui em estúdio para conversar comigo tenho Eliana Souza, que nos vem falar deste livro Presa no Teu Olhar, um romance. É uma jovem e eu gosto de ter aqui a juventude também para nos falar de literatura, até porque os livros são a cara deste programa. Se quiser estar aqui comigo e conversar sobre livros, sobre literatura ou sobre outro programa cultural, é muito simples, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com e agendar a sua entrevista. Venha até aqui, estamos aqui à conversa e levamos até todo mundo aquilo que você faz de bem pela cultura. E para conhecermos um bocadinho melhor a nossa convidada deste programa, Eliana Souza, é uma jovem sonhadora e idealista, natural de Arouca e nascida em 2005. Está a licenciar-se em Educação Básica na Universidade de Aveiro, adora crianças e animais, estando eles muitas vezes representados em tudo o que faz. Aos 18 anos, quando a inspiração lhe surgiu, inesperadamente, decidiu escrever o seu primeiro romance. Tendo ela encontrado talento nas palavras, não pensa parar de criar histórias. E vamos saber tudo sobre este romance Presa no Teu Olhar e também saber o que é que ela anda a fazer já, porque uma jovem fica assim logo apaixonada pelos livros. Não é assim, Eliana? Bem-vinda ao Culturando. Obrigada e obrigada também pelo convite. Como é que correu essa viagem até aqui? Vieste de Arouca? Sim, vim de Arouca. Quem é que te trouxe? Foi a mãe? Foi a minha mãe que me trouxe. Foi a mãe que trouxe até ao Culturando e diz lá como é que é esta relação de familiar quando tem uma escritora em casa. Eu acho que foi toda uma onda de ar fresco, digamos assim, para eles, porque eu era a única da família que lia e que tinha curiosidade de comprar livros e estar sempre a alimentar, esta curiosidade. E então quando eu contei que tinha escrito um livro foi toda uma surpresa, não estava ninguém à espera. Quer dizer, a minha mãe desconfiava um bocado, mas não achava que já ia tão avançada assim, então foi toda, lá está, uma surpresa, não estava mesmo nada à espera. Estás tu a querer dizer que andaste a esconder a escrita? Sim, um bocado. Ninguém sabia que tu estavas a escrever um livro? Só uma amiga minha que sabia. Depois, entretanto, como eu estudava em Aveiro, eu muitas vezes estava a escrever no computador e as minhas colegas de Aveiro começaram a desconfiar, mas não diziam nada. Pois. Depois, entretanto, acabaram por descobrir e foi o pessoal descobrindo tudo. E eu contei aos meus pais em agosto, no ano passado, e foi a partir de ter contado a eles que comecei também a contar aos meus restantes amigos, aos meus restantes familiares e tudo. E porquê teres escondido? Estavas com receio de não seres capaz de chegar ao final e teres este livro deste tamanho, não é? Porque não é assim um livro tão pequeno quanto isso, não é? Sim, foi principalmente o receio de não orgulhar se calhar os meus pais, porque também não quero dar expectativas às outras pessoas, para elas criarem ainda mais expectativas para mim e eu depois não as corresponder. Então foi como tentar esconder o máximo, porque assim se eu não acabasse ou se não conseguisse chegar ao fim, ninguém se desiludia, ninguém que tinha criado expectativas nem nada. Mas como é que surgiu a escrita na tua vida? Já escrevias antes ou isto foi assim um impulso? Eu não escrevia, só comecei a escrever... Mas eras uma leitora? Sim, eu era leitora e adorava o mundo dos livros, ainda adoro, mas escrever nunca escrevia. Escrevia aqueles diários de quando éramos crianças, do nosso dia-a-dia e tudo mais, mas uma história mesmo nunca escrevia. E mesmo na escola não tinha muita capacidade para escrever textos, principalmente nos testes ou exames ou o que fosse. Isto aqui surgiu e eu fui começando a escrever. Mas surgiu como houve uma inspiração, algo te inspirou na nossa sociedade, até porque eu já percebi que este livro, Presa no Teu Olhar, ele fala um bocadinho da adolescência, daquela idade, porque tu no fundo escreveste quase como um adolescente, não é? Tu és uma jovem, algo te preocupou e tu quiseste escrever sobre essa preocupação? Não, eu comecei a ter uma espécie de, não é visão, mas ideias na minha mente, de uma das cenas que está presente no livro e fui desenvolvendo e aquela ideia não me saía da cabeça e estava sempre ali. Eu pensei, ok, vou tentar escrever para ver se ela desaparece. Comecei a escrever e aquilo começou a aumentar e eu então mandei para uma amiga minha e ela disse, incentivou-me a continuar e ia lendo todas as semanas aquilo que eu escrevia e ia-me incentivando e foi assim que surgiu. Depois, claro, que também comecei a inspirar-me muito naquilo que eu via ao meu redor, nas relações amorosas dos meus pais, dos meus familiares, dos meus amigos,
principalmente as minhas amigas mais próximas, que tinham assim relacionamentos, ia-me inspirando neles para escrever este livro, e não só, também naquelas vivências e coisas que se falam muito hoje em dia, como é o caso da violência, e neste livro retrata muito isso, a violência no namoro. Não de uma forma muito profunda, mas se calhar mais superficial, mas que retrata com eficácia esse problema. Então... É um livro que está aqui também com uma mensagem positiva para os adolescentes, para os jovens, e para que percebam que o namoro tem que ser com muito respeito, não é? Sim, sim. Basicamente com muito respeito. Tu, como leitora, já eras uma leitora de romances? Há alguma escrita que te apaixona mais? Eu acho que o romance foi sempre o que mais me cativou. E por isso querias escrever um romance. Aliás, a minha estante do meu quarto é praticamente só romances. Há algum escritor favorito? Não, gosto de vários, mas um favorito mesmo não há. Apesar de eu, nos meus agradecimentos, fazer uma comparação à Colleen Hoover, que é uma autora muito conhecida e que está muito na moda. Sim, não foi por ela ser a minha favorita, porque não é. Mas como ela era muito conhecida, pensei que eu vou fazer aqui uma comparação do meu livro aos dela, para ficar assim mais engraçado e mais impactante. E na família? Tens alguém na família? Já nem digo chegado, porque já percebi que só tu é que lias. Tens irmãos? Tenho 2 irmãos. E não são nada leitores? Tenho o mais novo, só que ele ainda é muito pequenino, não sabe ler. Mas o do meio lê, só que não é com tanta frequência como eu. Não é tão chamado para o mundo da leitura. Acho que eu fui então essa veia literária vem de onde? Na família ninguém? Nenhum escritor, nenhum leitor? Tenho uma tia que lê bastante e tenho uma que é professora de português. Acho que pode ter vindo daí, não sei. Talvez. Talvez tenha já alguma razão, porque há sempre aí um genozinho qualquer que vem do ano passado que nos dá essa vertente. Sim, até porque foi uma dessas tias que me incentivou a ler, que me ofereceu um livro e a partir daí comecei a ler e nunca mais parei. E falando um bocadinho deste livro, Presa no Teu Olhar, eu vou mostrar lá para casa. É um livro, é um romance escrito por esta jovem Eliana Souza, um livro que é assim muito grande, mas parece-me muito fácil de ler. Eliana, ele está escrito por capítulos. Foi algo que tu pensaste para ajudar o leitor? Sim, eu tentei fazer os capítulos pequenos, também para ajudar a isso, porque eu vejo para mim própria quando Quem lê muito gosta de ler até ao final daquele temazinho, não é? Sim, e eu vejo para mim própria quando é capítulos muito grandes, eu não quero parar a meio e acabo por me cansar. Então, e às vezes não temos tempo, não é, de terminar. Então tentei fazer o máximo que conseguia capítulos pequenos, também para não cansar o leitor e o cativar a continuar os capítulos. E isto significa lá para casa que é muito fácil de ler. Sim, sim. Já agora, como é que está o feedback? Ele foi apresentado no dia 1 de fevereiro, não é? Está aqui muito recente. Já tens feedback de alguns leitores. O que é que têm dito? As pessoas que leem o livro. As pessoas que têm lido têm dito exatamente isso, que o livro é de fácil leitura e que se lê bastante rápido, que cativa bastante. Há pessoas que já me disseram que estavam completamente viciadas no livro e já à espera de um novo livro ou uma continuação deste. E também houve pessoas, claro que há sempre aquelas críticas, e houve pessoas também a dizer, a apontar alguns erros e a dizer que se calhar eu devia ter desenvolvido mais certas ocasiões, mas que o feedback tem sido sempre muito positivo e estou a adorar toda esta aventura. E porquê romance? Tu andas a estudar para professora do primeiro ciclo, gostas muito de crianças, és uma apaixonada, por isso é que escolheste essa vertente. Não te passou pela ideia escreveres para os mais pequenos? Não, lá está, como este foi o meu primeiro livro e ainda estou assim meio que a aproveitar esta onda, e depois quem sabe no futuro até posso vir a escrever, mas acho que vai depender muito da inspiração e daquilo que me surgir. Quando chegares ao terreno, a ver se os miúdos te inspiram, não é? Mas quando eras pequenina também lias aqueles livros infantis? Sim, houve uma fase que eu também lia muito, só que depois entretanto acabei por parar e para pegar num livro era um 360. Mais difícil, não é? São aquelas fases. Sim. Também é normal, não é? Vamos falar um bocadinho de Presa no Teu Olhar. Que livro, no fundo, que livro é que é este? Se tu quiseres até iniciar pela contracapa, podes fazer essa leitura e falarmos um bocadinho para explorar, para que as pessoas lá em casa percebam que Presa ao Teu Olhar é um livro que vale a pena ler. Sim. Vamos ouvir. Ruby afirmava ser a pessoa mais sortuda e feliz do mundo. Tem uma família perfeita
e uma vida mais do que perfeita. Sabe aquilo que quer e aonde pretende chegar com o seu sucesso. Nada parece conseguir abalar a sua autoconfiança e felicidade. Infelizmente, a vida nem sempre nos regala com coisas boas. Por isso, após ver a sua vida perfeita sofrer 2 reviravoltas gigantescas, Ruby sente a necessidade de proteger aqueles que ama e, posteriormente, desistir para sempre daquilo que mais a faz feliz. Com o regresso a casa e a entrada de Luke, um bad boy egocêntrico e extremamente irritante, na sua vida, Ruby começa a ver as coisas de uma forma diferente. Começa a perceber-se de que ficar preso ao passado não é solução para os seus medos e problemas. Apesar de todas as provocações e picardias, ambos encontram um meio termo capaz de os fazer conviver um com o outro, sem sentirem a necessidade de discutir a toda a hora. Contudo, a mente e o coração nem sempre estão de acordo, levando-nos a percorrer caminhos desconhecidos e talvez um pouco perigosos. Terá esta equação de amor improvável uma solução? Ora, aqui está um livro que este título, Presa no Teu Olhar, é quase como não ficar preso no passado. Sim. Porquê é que escolheste este título, Presa no Teu Olhar? Este título foi escolhido mais ou menos a meio da escrita do livro. E eu pensei neste título porque durante várias passagens da história refere-se muitas vezes que a personagem está com os olhos fixos no outro personagem, que é o Luke, que está muito interligado aos olhos dele, ou assim. Então eu pensei, por que não pegar nesse ponto, que é muito referido aqui, e criar um título. E foi assim que surgiu o Presa no Teu Olhar. E está muito interessante, até porque pela temática, não é? Nós não devemos ficar, de facto, presos ao passado, Sim. devemos continuar em frente, mas a imagem. Tens alguma coisa para dizer sobre a imagem? A imagem, então, ela tem os cavalos, porque faz referência ao hipismo. O fundo do pôr do sol também faz referência, apesar de ser tudo cor-de-rosa, faz um pouco referência a uma passagem do livro também, que lá está, quem ler depois percebe. Depois temos os 2 personagens. Se repararmos bem, a rapariga tem assim uns pequenos caracóis, tal como a personagem principal, e lá está, os 2 personagens principais nos cavalos, nos respectivos cavalos, e acho que faz todo sentido nesta história. Já alguém questionou a autora se esses caracóis não eram mesmo a autora? Já. Até porque eu inspirei-me em mim própria para escrever a personagem principal, a Ruby. Naquilo que eu defendo, nas coisas que eu gosto. Os cavalos, Sim. algo também que te apaixona. Sim. Apesar de eu nunca ter praticado hipismo, sempre foi algo que eu quis explorar, apesar de não ter tido essa possibilidade. E espero um dia vir a ter essa possibilidade de praticar o hipismo, ou pelo menos experimentar. Porque eu já andei a cavalo, mas não foi assim nada de especial. E adorei, portanto. Qual é, no fundo, a temática principal do livro? A temática principal é o romance. É a forma como o Luke e a Ruby se vão apaixonando ao longo O da história. amor aqui no Sim. geral, não é? Depois tem outras vertentes, que é como o amor familiar, a violência no namoro, e faz aqui uma diferença entre aquilo que é correto e o que não é correto no namoro. Fala também sobre a perda dos pais, do que é para uma filha perder os pais tão jovem, uma certa culpabilidade até da própria personagem pelo que aconteceu, e acho que assim, de uma maneira geral, e tirando o hipismo, é os tópicos principais do livro. Ora, eu sei que tu trazes aí alguns excertos, vamos fazer uma leitura, vamos fazer aqui uma pausa e vamos ler um excerto dos que tu escolheste. A tua primeira escolha recai em que temática, no fundo? O livro é um enemies to lovers, ou seja, inimigos para amantes. E o primeiro excerto que eu escolhi, decidi começar por uma parte em que eles ainda são inimigos, digamos assim, para também causar aqui esta curiosidade, para saber como tudo se desenvolve e como é que eles se vão interligando com o resto da história. Vamos a isso. Fecho os olhos e deixo-me levar pelo silêncio que me transporta até ao meu passado, até aos meus pais. Tenho a certeza de que se eles aqui estivessem, a minha mãe teria com certeza uma frase motivadora e lamechas para me dizer, e o meu pai uma nova piada para contar. Sinto tantas saudades deles. É claro que só podias ser tu, caracóis. Uma voz irritante traz-me de volta à realidade. Não tens medo de ter bichos debaixo da palha onde estás sentada? Nem por isso,
Não sou nenhuma mimada que tem medo de uma simples largata. Não me estou a referir só a isso, espicaça ele, com um sorriso trocista a bailar-lhe nos lábios. Não sei se sabes, mas tal como as pessoas, os cavalos, pondera as tuas palavras e depois volta a falar, ainda com um sorriso idiota no rosto. Fazem necessidades, e tu podes estar sentada por cima de uma neste momento. Caramba, ele tem razão. Quando me sentei não verifiquei se estava limpo. E se eu estiver suja? Levanto-me rapidamente, quase tropeçando nos meus próprios pés, e ele ri-se. De facto, ele consegue ser mesmo irritante. Podes parar de te rir de mim? Fuzilo com os olhos. Desculpa, mas tu quase caías. Volta a desatar a rir e eu mostro-lhe o dedo no meio. Há que admirar a criatividade. Ser parvalhão hoje em dia é difícil, mas tu esforçaste. Parabéns. Gracejo. Merecias uma pequena vingança depois da vergonha que me fizeste passar em frente ao meu irmão. Foi bem merecida, estavas a pedi-las, depois do que disseste sobre mim. Cruzo os braços e semicerro os olhos. Tudo bem, talvez tenhas razão, mas... Eu tenho sempre razão, Stalker. Anota isso. Interrompe. Muito bem, é isto mesmo que temos aqui, de Presa no Teu Olhar. Eliana Souza escreveu este romance, é uma jovem que traz o desejo e segredos refletidos no teu olhar. Acabou de ler um excerto deste livro, que também pode ser seu. Para isso basta descobri-la também nos Facebooks, no Instagram, nas redes sociais. Ela anda por lá, Eliana Souza, e aproveito para ler, porque ler faz muito bem. Se quiser estar no Culturando também é muito simples. culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e vamos ficar aqui à conversa. E hoje a conversa é com a Eliana. Eliana, de facto, esse excerto que tu acabaste de ler é, eu diria assim, a fase pesada do livro, não é? Sim, sim. Claro que tem umas passagens que são mais pesadas, se calhar até mais engraçadas, mas eu achei que para esta ocasião seria interessante ler esta, que ia cativar mais as pessoas. Mostra aquilo que a juventude, na realidade, às vezes. Sim, e acho que a juventude hoje em dia procura muito romances assim, que mostra uma parte em que se calhar não tem nada a ver um com o outro e depois, afinal até tem, não é? Estão sempre a reclamar, mas Sim. no fundo é amor-ódio e depois acaba no amor. No fundo, se calhar é o que acontece neste livro, mas nós não podemos desvendar, não sei como é que é o final. Este livro foi apresentado em 1 de fevereiro, vai ter próximas apresentações para quem não teve a oportunidade de ir, está a ouvir na rádio, ficou curiosa, quer um livro autografado, quer conhecer a Eliana. Quando é que há uma próxima apresentação? Eu estou a planear fazer uma apresentação em Arouca mesmo, na Vila, juntamente com a Câmara de Arouca, e em princípio será no dia 19 de Abril, mas ainda é uma data que está a ser ponderada. Podem contactar-te ou descobrir-te nas tuas redes sociais, deixa os contactos para que te procurem. Então, no Facebook é Eliana Souza, no Instagram Eliana Souza, o tracinho por baixo 05, e depois tenho o meu e-mail que é elianafilipasouza22@gmail.com. E é muito simples ter este livro, basta procurar por ti. Sim. Se quiserem ter, não podem ir à apresentação por qualquer motivo, e quiserem ter o livro, como é que o podem fazer? Através de que editoras? Onde é que está à venda? Conta-nos tudo. Podem fazê-lo através do site da editora, que é Atlantic Books, primeiro capítulo, através de várias livrarias. Penso que ainda só está disponível a nível online, ou seja, só podem fazer a encomenda através do online, acho que ainda não está em formato físico nas livrarias, mas algumas livrarias serão a FNAC, a UC, a Bertrand, acho que assim serão essas. Depois também podem mandar mensagem privada para as minhas contas das redes sociais, ou e-mail, ou o que seja, e eu tento fazer chegar o livro à pessoa já autografado. E é simples. Sim. É simples. Falando um bocadinho da apresentação do dia 1, até para que também as pessoas fiquem curiosas e queiram ir à próxima, como é que foi a apresentação, como é que correu, o que é que tiveste por lá, o que é que vais oferecer também na próxima, o que é que tencionas dar às pessoas que te procuram? Então, a apresentação de dia 1 eu li também uma parte do livro, que também vou ler hoje, e tive a presença da Cátia Cardoso, que fez a análise do meu livro, e de uma professora minha de Geografia, com quem eu me dou super bem, que esteve a fazer toda a moderação. Tive a presença dos meus amigos, também foi muito importante, dos meus familiares, dos meus pais, pessoas que vieram de longe para estar ali presentes, e penso que eu consegui juntar ali muita gente, que eu não estava à espera de tanta gente. Claro que estava um bocado nervosa, mas acho que correu tudo bem e as pessoas acho que gostaram, ficaram curiosas para ler, e mesmo no final vieram ter comigo dizer que algumas já tinham lido o livro
e que estavam super felizes com o meu livro e que tinham gostado imenso, outras a dizer que estavam super curiosas para ler e que iam ler e que entretanto já me mandaram mensagem com feedback e acho que foi maravilhoso. E como é que tem sido lá na universidade? Até porque estás a estudar na Universidade de Aveiro, uma grande universidade. Como é que tem sido lá com os amigos, até mesmo com os professores, quando descobriram que tu tinhas escrito um livro? Os professores parece que ainda não sabem. Não acredito, não é? Então, é impossível, então. É a primeira coisa, dizer aos professores todos, já tenho um livro, faça favor de o ler, não é? São os primeiros a terem que ler. Mas os amigos, tipo 3 amigas que vieram à minha apresentação cá em Arouca, lá na minha terra, São Miguel do Mato, vieram de Aveiro para lá. E depois os outros conhecidos e amigos, vieram muita gente dar-me os parabéns e quando eu cheguei lá o primeiro dia foi assim toda uma chuva de abraços, digamos assim, e felicitações para mim pelo que eu fiz e por ter lançado um livro e a dizer que também queriam ler o meu livro, quando é que eu podia entregar-lhes ou vender ou o que fosse. Claro, ele é para vender, os livros são para serem vendidos e serem lidos. É para isso que os escritores escrevem. Vamos a outro excerto. O que é que escolheste agora? Vais sair um bocadinho daquela fase pesada do livro, em que andam aí todos à cabeçada, para ir para uma fase... Eu agora decidi escolher o excerto que eu li na apresentação do meu livro, no dia de lançamento. Vai ser de uma forma mais breve, para não estar aqui a ser muito maçador, mas acho que é uma parte muito importante no livro e que não fala Qual é assim, o tema principal desse excerto? Eu acho que é a perda dos pais. Vamos a e isso. Acho que não é assim muito o romance, então acho que é interessante também. Mais tocante. Sim. Quando o carro dos meus pais embateu contra o muro, os vidros estilhaçaram e um deles cortou-me. Não levei muitos pontos, nem me lembro de sentir muitas dores. Talvez, por sentir o meu coração mais cortado do que a minha pele, tenha feito com que a dor do corte pareça algo inexistente. Pode não ser uma cicatriz muito grande, nem muito profunda, mas é a marca permanente daquilo que aconteceu naquela noite terrível. É a lembrança de que eu serei sempre a culpada pelo acidente. Nunca irei conseguir ultrapassar aquela noite e muito menos esquecê-la. Sempre que olho para a minha cicatriz ou tenho um pesadelo, regresso àquela noite. Volto a sentir a visão fraca e o corpo dorido devido ao impacto. Vejo, novamente, a imagem do meu pai morto no banco da frente e da minha mãe desmaiada e cheia de sangue na cabeça ao seu lado. Ainda me recordo das batidas aceleradas das máquinas ligadas à minha mãe, no momento em que ela respirou pela última vez. Estava em sincronia com o meu coração, que também batia impetuosamente por conta do choro e da preocupação em que estava imersa. Chamei pelos médicos, gritei pela minha mãe, abracei-a, tentei de tudo para a acordar, mas já era tarde demais. Ela já se tinha juntado ao meu pai. Só eu sei o quão doloroso foi assistir à morte dos meus pais. Um filho devia ser proibido de assistir a algo tão cruel, principalmente quando é tão jovem e não sabe lidar com os sentimentos desagradáveis que o abraçam. Aqui está mais uma parte que mostra que o livro está escrito com diferentes temáticas. Já há pouquinho falavas de uma temática mais brincalhona e aquelas coisas que acontecem na juventude e nos namoricos também, não é? Que vais captando e ao captares estás sempre atenta àquilo que é verídico, ou seja, nós podemos quase dizer que este livro tem aqui muitos factos verídicos. Sim, por exemplo... Como é que tu te inspiras? Não sei, sinceramente acho que me vou inspirando muito nas pessoas que estão ao meu redor e nas minhas próprias vivências de vida. Nunca perdi alguém pela morte, por sorte ainda, mas tenho pessoas ao meu redor que já a perderam. Então eu fui-me inspirando um bocado nessa dor que eles faziam transparecer para escrever a própria perda dos pais e pensar um bocado como é que eu me sentiria se fosse comigo. Será que eu ia agir assim? Será que eu ia reagir desta forma ou daquela? Foi muito um jogo de palavras quase e de sensações que eu fui tentando viver. E a parte do romance foi-me inspirando nas pessoas que também que estão à minha volta, os relacionamentos das minhas amigas, dos meus familiares, etc. Houve aqui pesquisa também para que o livro tivesse um cariz mais fidedigno em relação ao conteúdo, ou é todo da tua cabecinha, toda da tua inspiração e não houve qualquer pesquisa? Houve só pesquisa na parte do hipismo, porque eu tinha medo de me enganar a referir algumas coisas, por exemplo, na parte das competições ou assim, então fiz assim uma breve pesquisa
para não também estar a induzir o leitor em erro e para ficar com uma parte também verídica daquilo que se está a desenvolver aqui. Então acho que foi só essa parte, o resto foi tudo surgindo naturalmente de mim mesma. Aqui, aos capítulos, tu tens o teu livro com vários capítulos, tens aqui uma playlist também, não é? Porquê esta escolha de playlist? Porquê a escolha de teres o livro com esta organização, no fundo? É algo que é importante para ti? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito organizada e a prezar sempre pela organização. A playlist é composta pelas músicas que me foram inspirando também durante a escrita do livro e que eu sentia que iam se relacionando também com a história do livro. Aliás, há várias músicas da playlist que são destacadas até no livro, ou cantoras, por exemplo a Taylor Swift, que é a minha cantora favorita. Sim, tens aqui uma lista enorme. E depois no final achei engraçado pegar nessa playlist e criar algo novo, ir mais à frente, que foi ir buscar a essa playlist, às músicas, um certo excerto da música e colocar no início de cada capítulo, um excerto que refletisse ou resumisse um pouco aquilo que se ia tratar no livro e no respectivo capítulo. Todos os capítulos, no fundo, têm sempre uma música. Isto será para que o leitor, ao ler este capítulo, coloque esta música? Esteja a ouvir? Sim, há quem faça isso. Já ouvi muita gente a dizer que fez isso e que adorou porque tinha mesmo a ver. Mas o intuito não era muito esse, era mais também para eles ficarem ali com uma certa curiosidade de, ok, tem esta letra aqui, será que o capítulo reflete um pouco esta letra, ou será que tem a ver, será que não tem, o que é que se passará? Acho que foi mais com essa... Agora vais descobrindo também aquilo que os leitores vão fazendo, não é? Pegam no livro e há leitores que têm assim umas taras, não é? De repente descobrem coisas que o escritor nem sequer sonhou que podiam ser feitas, não é? Sim, eu nesse aspecto deixei muito ao critério do leitor, para ele também ir descobrindo a leitura e as músicas e tudo o resto. És uma pessoa que costuma ouvir música? Sim, todos os dias. Todos os dias. Por isso a música estar aqui também, dentro do livro, presa no teu olhar. Eliana, relembra lá para casa como é que as pessoas podem ter este livro, para que ninguém se esqueça. Como é que o podem ter? Através de quem? De que editoras? Tudo? Elas podem tê-lo através do site da editora, Atlantic Books, primeiro capítulo. Podem tê-lo através das livrarias. Penso que ainda só está disponível em formato digital, não. Está disponível em formato físico, mas só através do online. Penso que ainda não está à venda em nenhuma livraria. E pode ser através da Livraria Martins, em Lisboa, da FNAC, WUC, Bertrand, e penso que as principais são essas. Depois também podem requisitá-lo ou comprá-lo através de mensagem privada para as minhas redes sociais ou para o meu e-mail. Mais um bocadinho do livro, o que é que ainda não foi dito, que tu achas que é mesmo muito importante ficar registado e que queiras que os ouvintes percebam que vale a pena ter este livro? Diz lá para casa uma mensagem que apele no fundo a que as pessoas queiram mesmo ler o teu livro. Eu acho que a mensagem que quero passar muito com este livro é os jovens, principalmente, saberem distinguir muito o que é o namoro verdadeiro, o namoro real, daquilo que não é, ou seja, o namoro que é bom para nós próprios, para a nossa pessoa, para a nossa personalidade, e aquele que não é, porque muitas vezes estamos em relacionamentos, não quer que seja só em namoro, também com amigos, que só nos estão a destruir aquilo que nós construímos até hoje, e isso não é bom para nós. Temos que preservar muito a nossa paz, a nossa tranquilidade e aquilo que nós somos, e pensar primeiro em nós e só depois naquilo que nos rodeia, porque se formos sempre pensar naquilo que nos rodeia, vamos estar sempre no mesmo sítio. Então acho que é essa a mensagem principal que eu quero trazer com o livro, e também, lá está, não ficar preso ao passado e sempre com medo de se atirar de cabeça, porque às vezes são essas aventuras em que nós nos atiramos de cabeça que nos trazem mais alegria ou que nos trazem mais esperança e vontade de continuar a viver de cabeça erguida. No fundo é preciso arriscar, não é? Sim. Preciso arriscar. Tu dizes aqui que a Eliana Sousa é uma jovem sonhadora idealista. Que jovem sonhadora idealista é esta? Quem é, no fundo, Eliana Sousa? Então, a idealista vem porque eu sou sempre de ir muito com as ideias
muito longe. E depois a minha mãe diz que eu estou sempre a sonhar com a cabeça nas nuvens e que é muito difícil estar aqui em terra. Mas então acho que isso de sonhadora vem muito daí, de eu sonhar muito e de ter objetivos altos, o que por um lado também é bom, porque faz-nos ter mais vontade, e eu costumo pensar que se eu sou capaz de sonhar aquilo, eu sou capaz de lá chegar. O idealista, lá está, é ter muitas ideias e de gostar de levar a minha criatividade o mais longe possível. Ou seja, não me deixar ficar pela rama, absorver aquilo o máximo que posso para também transmitir aos outros aquilo que eu fiz e acabar por também ser, de certa forma, um exemplo para as pessoas que me rodeiam, até para os meus irmãos também, que é o essencial, sinceramente. Ser um bom exemplo, Sim. não é? Seres um bom exemplo para os outros. Qual seria o local de eleição para tu apresentares este livro? Onde é que gostavas de ir com este livro? Assim, eu gostava muito de ir com este livro até outros países, Espanha, por exemplo, ou Estados Unidos, mas claro que isso também já é um bocado sonhar demasiado alto, mas, opá, sonhar não custa nada. Teres uma tradução, por exemplo, deste livro? Sim, é isso, ter uma tradução para outros países e conseguir que o meu livro chegue a pessoas que não sejam só portuguesas, que não se fiquem só por Portugal, que cheguem a outros países, por exemplo o Brasil também, que é um país também onde leem bastante. E temos aqui um livro em português, por isso também é fácil, não precisava da tradução. Sim. Para ir até ao Brasil, que eles penso que já entendem bem o nosso português, não seria difícil. Sei que tens já projetos futuros, agora vamos só falar aqui assim, vamos parar um bocadinho aqui com o Presa no Teu Olhar e vamos pensar no futuro. Já estás a escrever. Sim. Novamente romance. Novamente romance. Podíamos assim levantar o véu e saber um bocadinho o que é que tu andas a escrever, que tipo de livro é, se sais muito deste registro, destas temáticas, ou se não queres mesmo que nós saibamos ainda qual é o tema do próximo livro. Sim, já saio um bocado destas temáticas, acho que é um pouco diferente de tudo o que se passa aqui, não há uma continuação deste livro, é outro totalmente diferente, uma história completamente diferente, mas acho que também vai cativar as pessoas, se calhar de uma maneira diferente. Contudo, como ele ainda está assim no início, não dá para falar muito sobre o livro, sobre a história, porque ainda está a ser construída. Isto agora começou, não é para parar, queres ser escritora. Sim, agora tornou-se um objetivo de vida. Ou seja, para quem quer ser professora, não é, neste caso, tens a noção de que ser professora te vai roubar, entre aspas, algum tempo para a escrita. Vais conseguir fazer as duas coisas? Tens isso mesmo assim enraizado? Sim, eu penso que sim, porque... É mesmo uma paixão a sério. Sim, porque... Olha que fica registado. É uma paixão, quero daqui a um tempo ter aqui a Eliana com o próximo livro. Não é? Não, mas eu penso que sim, até porque também conciliar isto com a universidade, os estudos e tudo mais também é complicado. E foi preciso gerir muito o meu tempo e muitas vezes tive que dizer que não a planos, a estar com os meus amigos ou até com a minha família, para poder terminar isto e chegar aqui. Então acho que acaba por ser muito essa gerência de tempo, e quando nós gostamos mesmo de uma coisa, nada nos impede, o tempo serve perfeitamente, apesar de ser escasso, serve perfeitamente para nós conseguirmos fazer aquilo que queremos. Para quem sonha ser uma romancista, porquê a escolha do primeiro ciclo? Porque eu adoro crianças, e depois a partir do momento que o meu irmão nasceu mais novo, que ele vai fazer em setembro 4 anos... A paixão aumentou? Sim, foi como um clique do género, ok, eu afinal gosto disto, gosto de trabalhar com crianças e é bastante engraçado, porque não tornar isso também uma profissão? E depois as pessoas à minha volta também diziam, tens tanto jeito, és muito criativa, vais fazer atividades muito giras com as crianças, porque é que não vais? E eu comecei a pensar e aquilo andar ali à minha volta na cabeça e tudo mais, e pensei, por que não? Nunca houve outra ideia, outro curso na mente para fazer sem ser o primeiro ciclo? Sim, sem ser a educação? Houve, antes da educação eu pensava muito em representação, teatro, cinema... Já tem assim, já mais encaixa mais aqui nos Sim. livros. Provavelmente vamos ver uma Eliana no futuro a escrever para teatro, a escrever peças. Sim, porque não? Porque não? Estou aqui a lançar ideias, porque quem gosta de escrever romance muitas das vezes tem excelentes ideias para outro tipo de escrita e, sobretudo, quando falo peças de teatro e representação. Se gostas de representação, por que não? Sim, e eu gosto muito de participar em teatros, participo na Recriação Histórica em Arouca já há alguns anos e adoro
participar e ter falas, representar e tudo mais. És boa a decorar as coisas, não é? Sim, por acaso esse tipo de coisas estou boa a decorar. Não tens dificuldade nessa parte, porque pronto, és uma jovem também, não é? Era melhor se já estavas com dificuldades. Vamos só aqui relembrar um bocadinho, até porque isto é mesmo muito importante que as pessoas percebam, e eu vou aproveitar, mostrar novamente. Presa no Teu Olhar é um romance da Eliana Souza, é um romance que no fundo, o tema principal é o amor, mas tem aqui temáticas muito interessantes e que podem ser de seu interesse, e se quiser ter este livro, é procurar pela Eliana nas redes sociais e pedir-lhe o livro autografado, ou então estar já no próximo dia 18, não é? 19 de Abril, onde? Em Aroca? Em Aroca. Ainda não tem local programado. Basta procurar por ti, sim. Vai ser nas redes sociais. Sim, sim. E vai haver nova apresentação em que as pessoas podem ir, não é assim muito longe, a Aroca fica aqui pertinho, e podem ter o livro autografado. Eliana, nós já não estamos assim com muito tempo, mas ainda temos tempo para tu poderes fazer uma outra leitura. E depois acabas com o excerto, nem que seja assim um excerto, tipo, como se costuma dizer, abri aqui o que é que calhou, não é? O que é que vamos ouvir? Tu tens um terceiro, não é? Um terceiro excerto escolhido. Agora com que temática? Agora fala muito da temática de eles já serem quase um casal. Ou seja, eles começaram assim, tipo, eles gostavam, mas não gostavam, eram quase inimigos. Sim. De repente, pelo meio, começaram a dar-se bem. Sim, não é? a dar ali algumas histórias, a perceberem que afinal têm pontos em comuns e que não são assim tão diferentes um do outro. E depois chega a esta parte e eles começam a perceber que se calhar afinal eu até gosto dela ou dele ou assim. E acabam a namorar. É algo que vão ter que descobrir a ler o livro. Eu bem tento, né? Eu tento, mas pronto, eles não deixam. Se calhar até nem namoram nada, até acabou tudo, mas pronto, têm que ler o livro. Vamos ouvir este excerto, Eliana. Mal acendo a luz e me viro para pegar num dos meus biscoitos, dou um salto e um guincho. O Luke está confortavelmente sentado na minha cama, com um biscoito na mão. Ele olha para mim com um sorriso trocista na cara. Oh meu Deus, avisa que estás aí antes de me pregares um susto. Quase tive um ataque cardíaco, declaro com a mão no peito, tentando acalmar o meu pobre coração acelerado. Se te avisasse não teria piada, caracóis. Muito engraçado. Pego num biscoito e encosto-me à minha secretária. O que é que fazes aqui? Dou uma trinca no meu biscoito enquanto ele se justifica. Preciso falar contigo, expliquei ele descontraídamente, colocando o último pedaço do seu biscoito na boca. Massagem a têmpora, é claro que a Molly tinha que lhe contar sobre eu não querer ir à festa. Vou dar cabo dela. Já sei, a Molly contou-te sobre eu não querer ir à festa, não é? Questiono secamente. Sim, ele levanta-se e passa a mão pelo cabelo, suspirando, como se não soubesse o que me dizer. Encurta a distância entre nós, pousando as mãos na secretária, uma de cada lado do meu corpo. Estamos demasiado próximos um do outro. Ouve, Ruby, eu não vou deixar que tu pares de divertir porque tens medo de um psicopata sem escrúpulos. Ele encosta a sua testa à minha e eu fecho os olhos enquanto falo. Eu não tenho medo, Luke. Não quero que ele me volte a magoar, nem quero que tu te voltes a meter em problemas por minha causa. Volto a abrir os olhos quando sinto as mãos dele a segurar-me o rosto. Ruby, não precisas de ter medo, ele não te vai voltar a magoar e eu não te vou meter em sarilhos. Baixo o olhar e abraço. Ele retribui o gesto, apertando-me mais contra si. Está tudo bem, eu vou proteger-te. Ele liberta-me do abraço e estende-me o dedo mindinho. Caramba, depois de tanto tempo ele ainda consegue surpreender-me. Entrelaço o meu dedo no dele e sorrio-lhe. Prometo, Ruby. Cá está. Já começam assim, não é? Pronto. A partir daqui, não sei o que é que vai acontecer. Mas o que é que no fundo tu pretendes que o leitor sinta quando termina de ler o teu livro? Eu quero que ele sinta que, ok, eu gostei, quero saber mais, quero saber que outras obras ela está a pensar lançar. Ficarem curiosos. Sim, será que irá ter uma segunda parte? Porque o livro acaba... Fica em aberto? Não é propriamente em aberto, depende da perspectiva. Pode ficar, para algumas pessoas, se calhar para outras, ok, terminou aqui e está perfeito. Acho que fica assim um final que... pode depender das vertentes. Bem, ficamos aqui curiosos. Sim. Não sei se eles casam. Olhem, parece que não. Acho que não vão casar.
Acho que é o final, até porque depois até posso... Mas lá está, isto pode haver aqui um segundo livro, não é? Sim. E eles reencontram-se e casam. Sim. E depois até têm filhos. Estou aqui no segundo volume. Isto significa que, por exemplo, tu podes parar agora, porque estás a escrever um outro livro, com outra temática, outro conteúdo, e depois até se calhar voltares para dares uma continuidade a este. Sim, sim. E se calhar... Com uma maturidade diferente também, sim, não é? Porque eu acho que também os livros que eu vou escrevendo vai dependendo da minha própria maturidade e as experiências que eu vou vivendo. E das leituras que vais fazendo. Sim, e neste livro escrevi muito sobre a maturidade que eu tenho agora, as experiências que eu tenho até agora, e quem sabe num futuro livro, até uma continuação deste, quem sabe, eu não escrevo com outra maturidade. Sim, de certeza absoluta. E aliás, tu daqui a uns anos vais pegar neste livro, não é? Vais dizer, eu aqui mudava isto, aqui mudava aquilo. É normalíssimo, não é? É um primeiro livro, o primeiro projeto é sempre aquele que nunca fica, passado muitos anos, nunca fica aquilo que nós desejaríamos, mas para aquela idade, perfeito. Sim, até porque... É isso que nós temos que entender, não é? Dentro daquela idade que nós temos ao escrever, ele está perfeito. Sim, até porque este é um livro direcionado principalmente para os jovens. Então, se calhar os adultos não se vão sentir tão conectados a esta história, porque lá está, é uma história muito jovem. Aliás, porque quem tem filhos, se calhar até lhe vai interessar ler para perceber como é que eles funcionam. Sim. É uma forma de conhecer os filhos. Lendo alguém jovem, a pessoa fica a perceber, não, realmente eles funcionam um bocadinho assim. Sim, ainda por cima o livro reflete bastante este amor familiar, este conforto da família. Há aí alguma mensagem especial que tu queres transmitir às famílias? Que às vezes falham, não é? Sim, se calhar... E estando atentos aos sinais que os adolescentes, principalmente, e as crianças, vão dando ao longo do seu percurso, porque às vezes, para nós de fora, ok, está tudo bem, mas se calhar, afinal, a pessoa não está assim tão bem e nós não nos apercebemos disso. E se calhar vai dando sinais e nós não nos apercebemos. E acho que o livro relata, no fundo, esse tipo de sinais que podem ser um alerta? Sim, tem aqui uma parte, vou dar um bocadinho de spoiler, que é pesadelos e assim, isso aí pode não parecer para nós algo muito importante, mas se calhar na cabeça da criança ou do adolescente pode-lhe estar ali a dar um nó e não perceber o que é que se está a passar, não é? E não estar muito bem por dentro. Há que estar mais atento. Cá está, é um livro que pode interessar bastante aos adultos. Sim, é um livro para adolescentes, para jovens, mas que também poderá ter aqui alguma mensagem importante para aqueles crescidos que vocês, no fundo, querem dizer algo mais. Eliana, vamos aqui só fazer aqui uma parte de agradecimentos também. Eu já aproveito, já te agradeço teres vindo até ao Culturando para falar deste livro. Eu ainda vou querer que tu, nem que seja assim, abrir assim, termines o programa a ler um excerto do livro. Mas antes disso vamos relembrar tudo lá para casa para ficar bem registadinho. Quando é que é a próxima apresentação? Diz lá, próxima apresentação para estarem presentes. Em princípio será no dia 19 de Abril, em Arouca, ainda não tem um local já decidido. Será juntamente com a Câmara. E penso que será só essa. Depois irei fazer uma apresentação, mas será na escola em Escariz, então será para os alunos, não poderá receber pessoas de fora, creio eu, e penso que por enquanto será só essas duas. Quem quiser ter o livro, como é que eu pode ter? Através de mensagem privada, para as minhas redes sociais ou para o meu e-mail, ou então através do site da editora, Atlantic Books, primeiro capítulo, ou de algumas livrarias, por exemplo a Livraria Martins, em Lisboa, a FNAC, a UC, a Bertrand, esse tipo de livrarias. E se alguém te ouvir e quiser ter-te para apresentar os livros, estás disponível? Qual é a tua disponibilidade para ires apresentar o livro a outros locais, às bibliotecas? Como é que vais funcionar com o teu tempo para poderes apresentar o livro por aí fora? Eu acho que vai depender muito também do meu horário, com a universidade e tudo mais, torna-se mais complicado. Porque era importante também ir às bibliotecas, por exemplo. Sim, e até é uma ótima forma de eu também promover o meu livro. Já recebi também um convite para ir, por causa do Dia da Poesia, em Arouca, e vou lá também falar um pouco sobre mim e sobre o meu livro, apesar de não ser poesia. Foi uma boa oportunidade e eu decidi aceitar, até porque calha num dia em que eu tenho disponibilidade para tal. Então, se for um dia em que eu consiga ter disponibilidade ou que dê ali para jogar com o meu horário, tenho todo o gosto em aceitar.
E quando falamos de poesia, até porque estamos já aí também com a poesia à mesa aqui em São João da Madeira, não é? Muito famosa já. Não és uma apaixonada pelos poemas, pelos poetas? Não lês poesia? Não, eu só li um livro de poesia que foi da Cátia Cardoso, que ela me ofereceu, que eu fiquei muito amiga dela, e ela ofereceu-me o livro e eu li e gostei bastante. Depois tenho uma outra amiga que também escreve assim poesia e que eu vou lendo os textos que ela escreve, os poemas que ela vai escrevendo, e também gosto bastante. Mas não sei se isso é o facto de ser pessoas que eu conheço e que são de certa forma importantes para mim, ou se seria assim de uma maneira geral. A poesia nunca te tocou? Não, nunca despertou em ti aquele interesse? Não, porque eu acho que é um tipo de texto que requer mais interpretação. E enquanto que, por exemplo, uma história não requer tanta interpretação. É diferente, não tem? Sim. Não é? É diferente. Eu vou desafiar-te a que tu escolhas aí um texto para nós terminarmos o nosso programa com uma leitura tua. Podes ter aí agora um minutinho só para poderes escolher. Gostava também que tu dissesses qualquer coisa sobre aquilo que vais ler. Tu conheces o livro, por isso faz a tua escolha. Eu aproveito para te desejar tudo de maravilhoso para o futuro, que este livro tenha muito sucesso, que o possas ir com ele até ao Brasil, até onde desejares, e fica aqui o convite para quando sair outro, vires cá falar dele, divulgá-lo, porque o Culturando é isto mesmo, existe para divulgar os escritores e sobretudo jovens. Nós ficamos muito felizes quando temos jovens agarrados aos livros, até porque nos dias de hoje, com as redes sociais, com a tecnologia, parece que o livro começa a fugir um bocadinho da nossa mão, o livro físico, não é? Sim. Eu ainda consigo ser apaixonada pelo físico, não gosto muito de ler no computador, mas sei que muita gente lê os livros virtuais, não sei se gostas de o fazer virtualmente. Não, eu prefiro mais ler assim o livro. Eu também prefiro andar com o livro atrás porque tem muito mais... Acho que tem mais piada e é mais interessante. Pessoal, sim. Para onde quero, pouso, anda comigo. É um objeto muito importante e que nós devemos cada vez mais valorizar, e por isso tenho que parabenizar quando aparecem cá jovens, não é? Quando os jovens estão apaixonados pelos livros. Por isso, parabéns, sucesso. O Culturante está disponível. Aproveita também o tempo de antena para te despedires, para dizeres os teus agradecimentos, mesmo àquelas pessoas que te tenham ajudado. Então, acho que de uma maneira geral os agradecimentos são feitos também no livro, mas nunca é demais agradecer novamente às pessoas que me têm acompanhado desde o início, à minha amiga Sofia por ter sido a primeira pessoa a ler este livro e incentivar-me sempre para continuar esta história, aos meus restantes amigos também, aos meus pais, que também foram um suporte muito grande, principalmente quando descobriram, ficaram bastante felizes e eu penso que os deixei orgulhosos. E aos meus irmãos também, porque foram uma inspiração para este livro, porque este livro também traz aqui uma parte de crianças e eu inspirei-me muito neles. E acho que é isso, assim, de uma maneira geral, à editora também por ter acolhido o meu livro e hoje também ao Culturando por me ter convidado para estar aqui presente. Foi uma honra. Aproveito também para dizer lá para casa aquele grande abraço, até porque hoje é o dia do abraço, por isso abraço muito. Eliana Souza, Presa no Teu Olhar, o livro que pode ser seu. Basta para isso até enviar-lhe um e-mail para elianafilipasouza22@gmail.com e pode ter este livro autografado em sua casa, ele vai pelo correio, ou então procurem, porque as redes sociais são para isso mesmo. O Facebook, o Instagram, procurem a Eliana, conversem com ela, conheçam esta escritora tão jovem e já tão apaixonada pelos livros, e não se esqueçam que cultura e leitura estão sempre de mão dada e são muito importantes para que a nossa cabecinha funcione muito bem. Leia para ser mais feliz. Vamos ficar com a Eliana a ler mais um excerto do seu livro. Luke, digo com alívio estampado na voz. Onde tinhas a cabeça para vir para aqui sozinha? Estás maluca? Podias ter-te magoado. Nunca mais voltes a fazer isto. Estamos entendidos? Pergunta ele, furioso. As mãos pousam sobre os meus ombros e ele volta a perguntar. Estamos entendidos, Ruby? Sim, desculpa, não foi de propósito. Tento explicar, mas a minha voz treme ligeiramente por causa da vontade que sinto de chorar. Eu não acredito que vieste para aqui sozinha. Tu és maluca, nunca mais voltes. Está bem, grito, angustiada, interrompendo-o. Já percebi que errei, mas não precisas falar assim comigo.
Para, vamos embora, pode ser? Tenho frio, estou cansada e com medo. Admito, com a voz totalmente embargada pelo choro. O Luke tira o casaco, coloca-o por cima dos meus ombros e abraça-me, afagando-me a cabeça com a mão contra o seu peito. Desculpa, Ruby, eu exagerei. Por mais que tenhas errado, eu não tenho direito de falar assim contigo. Eu só fiquei muito preocupado contigo. Quando a Molly me disse que não sabia onde estavas, eu desesperei. Fiquei com medo que te magoasses. Desculpa, sussurrei ele ao meu ouvido. Muito sucesso, Eliana, e até uma próxima. Obrigada. Obrigada.